Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Nós vimos na mensagem passada o quanto Deus penalizou Eli e toda a sua casa por causa da rebeldia de Eli. Nós vimos que Eli perdeu o direito ao perdão de Deus, porque ele, na posição de juiz e sacerdote, ele julgou todo Israel, mas ele não teve a capacidade de julgar sua própria casa, de julgar sua própria família, e permitiu que seus filhos continuassem sacerdotes do Deus Altíssimo dentro da igreja. Sabe, o mesmo acontece hoje em dia. As igrejas e religiões diversas têm líderes religiosos que conduzem o povo em nome da fé, em nome da esperança, a um caminho de morte. Isso mesmo. A Bíblia fala que Israel foi cercado por batalhas e Israel estava constantemente perdendo e ganhando território. Israel perdia território quando pecava contra Deus. Quando se arrependia e se voltava para Deus, Israel ganhava território. E essa época, a época de Eli e seus filhos, era a época que os filisteus dominavam sobre Israel, ainda desde o período de Sansão até esse período, do nascimento de Samuel. Nós vamos falar mais na frente sobre ele. O período da casa de Eli, nós vemos que os filisteus, eles estavam constantemente em batalha contra Israel e conseguindo vitórias, uma atrás da outra. A Bíblia diz que Ofni e Finéias passava para o povo esperança, porque eles eram sacerdotes e eles eram ministros de Deus. Sabe, eu comentei várias vezes na mensagem que as pessoas dizem que estão na igreja buscando a Deus e não ao homem, e tentam tapar os olhos a coisas muito comuns entre os ministros: adultério, fornicação, roubo. Sabe? Quando você não sabe disso, você é inocente. Mas quando você sabe disso, você é cúmplice. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 22, diz assim: Eli era velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se prostituía com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eu li esse versículo para que você entenda que todo Israel sabia que os filhos de Eli, sacerdotes de Deus, era profano. Ainda assim, no verso 1 do capítulo 4, nós vemos que Israel sai à peleja contra os filisteus. E claro, acreditando no comando, acreditando no poder de Deus através de Ofni e Finéias. Então eles foram para a guerra e se dispuseram os filisteus contra eles em batalha. E o povo de Israel foi derrotado. E do povo de Israel foram mortos cerca de 4.000 homens. O povo volta, o povo fica cansado, chateado, mas diz assim: olha, Deus está conosco.
traz a arca, traz os sacerdotes, que os sacerdotes vão à nossa frente e com o poder de Deus nós vamos vencer, sabe? Isso era o pensamento do povo de Israel. Isso muitas vezes é o seu pensamento. Você esquece de Deus o tempo todo. Mas na hora que vai enfrentar uma dificuldade, na hora que tem alguém doente da família no hospital, entre a vida e a morte, aí você lembra de ir para a igreja, lembra de colocar o nome no pedido de oração, você lembra de pedir ajuda espiritual, você quer oração, você quer que as pessoas orem por você, que peça a Deus por você, e você quer que Deus te responda, tá? Eu conheci pessoas que começaram a vir para a igreja porque o netinho estava no hospital e estava entre a vida e a morte. Pediu oração, eu orei, mas eu não sabia de toda a história. E qual era toda a história? A família está acostumada a idas e vindas à igreja. Entra, sai. Resultado, netinho morreu. Família desolada, falando mal de Deus, porque Deus permitiu. Mas Deus não é culpado de nada. Como é que você quer que Deus faça alguma coisa por alguém que não tem relação com Ele? Quando você não conhece a Deus e você vem a primeira vez, você recebe o milagre imediato. Por quê? Porque Deus quer mostrar para você que Ele é Deus. Mas você já teve uma intimidade com Deus. Você já congregou, você já fez parte do ministério, você já foi obreiro, você já foi até pastor. E de repente você está desviado. E na hora do aperto, você quer que Deus te escute de uma hora para outra. Ah, meu amigo, Israel sabia que eles estavam em pecado. Israel sabia que Ofni e Finéias estavam em pecado diante de Deus, o pecado da prostituição. Mas olha só, veio a arca da aliança do Senhor e passou pelo meio do povo de Israel, e surgiram grandes gritos, de modo que ressoou a terra. Os filisteus, quando ouviram os gritos, ficaram assustados e souberam que vinha a arca do Senhor até o arraial, e ficaram com medo e disseram: vem o Deus, os deuses que agiram no Egito, que mandaram as pragas. Quem nos livrará? Mas um dos comandantes dos filisteus disse: sejam fortes, ó filisteus, sejam valentes, para que não venha a ser escravo dos hebreus, como eles servem a vós outros. Portai-vos com valentia e pelejai. Então os filisteus pelejaram contra Israel, e Israel foi derrotado. Olha, foi tão grande a derrota de Israel que naquele dia foram mortos 30.000 homens de pé. Meu amigo e minha amiga, olha que o povo estava lutando com a força do braço e morreram 4.000 pessoas. E o povo tentou se esconder atrás de uma falsa fé, porque foi buscar Deus através de sacerdotes profanos, através de sacerdotes prostitutos, e ainda tiveram uma coragem de colocar no meio da batalha, no meio das coisas profanas, no meio de um povo errado, nas mãos de um sacerdote profano, a arca da aliança do Senhor. Se você continuar lendo a história, você vai ver que essa arca trouxe prejuízo a todos os povos estrangeiros que acharam que poderia ficar com essa arca na mão. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel
achando que Deus estaria com eles. Lembra da história de Sansão? Você que não ouviu, volta às mensagens anteriores e vê a história de Sansão. Sansão estava em pecado, fez o que era mal aos olhos do Senhor e achou que Deus ainda estaria com ele, como sempre esteve. Isso você ouve de pessoas o tempo todo na rua. Quem evangeliza, quem fala de Jesus, eu evangelizo e falo de Jesus, e as pessoas olham para mim e dizem assim: Deus está comigo o tempo todo. Não importa se bebe, se fuma, se prostitui, Deus está comigo o tempo todo. Toma cuidado, não se engana não. Tem gente que está na igreja e sabe que muitas vezes o pastor está em adultério, está em ato de fornicação, e algumas pessoas da igreja também adulterando e em ato de fornicação, seguindo o seu líder. E tem pessoas que dizem: não, eu sei que a igreja está uma barbúrdia, está uma desordem, mas eu estou buscando a Deus. Não, você não está. Porque tem congregação séria por aí, tem pastor sério. Venha, visite nossa congregação, me procure. Muita gente ouve o canal e me conhece de perto, me conhece com muita proximidade e sabe que eu não estou jogando conversa fora. Então você que está aí nas congregações, envolvido em barbúrdia, envolvido em bagunça, cheio de revelação, e dá uma palavra, segundo eles, uma palavra de mistério, e outros dão outras palavras de mistério. Meu irmão, minha irmã, sai dessa. Porque você está se alegrando a troco de nada. Israel, quando viu a arca, e quando viu os ministros prostitutos, se alegraram e disseram: agora vai, agora vamos vencer, Deus está conosco. Foram vencidos e morreram deles 30.000 homens de pé, fora os 4.000 que já haviam morrido. E agora vem a parte mais importante. A arca de Deus foi roubada e morreu também os 2 sacerdotes prostitutos, Ofni e Finéias. Então, olha que antes de morrer Ofni e Finéias, morreram cerca de 34.000 pessoas. Deus vai julgar o pastor errado? Vai. Você tem o direito de julgá-lo? Não. Deus vai julgar a igreja pecaminosa? Vai. Você tem direito de falar mal e julgá-lo? Não. O que eu estou dizendo a você é que você não é obrigado a fazer parte da igreja pecaminosa. Você não é obrigado a ser guiado pelo pastor pecaminoso. Você pode simplesmente pedir licença e sair. Você pode simplesmente sair daquele lugar e procurar um lugar sério para congregar. Não fazer como um bocado de gente que não tem coragem de assumir o próprio pecado e diz assim: eu saí da igreja porque eu vi muita coisa errada. Tá bom, você saiu da igreja e abandonou Jesus? Quem errou com você? Foi a igreja ou foi Jesus Cristo? Porque você viu um bocado de coisa errada ali onde você estava. Mas o trabalho do Senhor continua. O ministério de Deus continua. E cuidado para você não condenar um homem santo por causa de um homem perverso. Porque você pode até falar mal de um homem perverso e não lhe acontecer nada. Mas quando você abrir a boca e falar do homem santo de Deus, a Bíblia diz: ai daquele que se levanta contra um dos meus ungidos.
A Bíblia diz que aquilo que você oferece o profeta, na qualidade de profeta, você vai receber o galardão de profeta. Então, se você honra ao homem de Deus, você vai ser honrado. Se você ajuda ao homem de Deus, você vai ser ajudado. Mas também, se você amaldiçoa, sem nem saber do que você está fazendo, olha o que Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. O que eu estou pregando aqui é que você se plante, é que você aprenda a seguir a Deus, que você saia, sabe, desse caminho de viver atrás de mensagem de incentivo. Você não precisa de mensagem de incentivo, você precisa de doutrina. Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar e cumprir os mandamentos hoje ordenado, te seguirão e te alcançarão as bênçãos do Senhor. Do verso 15 em diante diz que se você não ouvir atentamente a voz do Senhor, não ter cuidado de guardar e cumprir os mandamentos de Deus, te seguirão e te alcançarão as maldições que vêm do Senhor. É simples. Quer ser feliz? Quer ser abençoado? Obedece a Deus. E cuidado com quem você segue na igreja, na rede social, tá? Tem muita gente seguindo bispos por aí, pastores por aí, que em vez de te levar para o caminho de bênção, está te levando para o caminho de destruição. Muitas pessoas acham que não precisa mais congregar na igreja. Muita gente acha que buscar a Deus se limita a ler o Salmo 23, o Salmo 91. Salmo 23 e Salmo 91 para muita gente aí virou reza braba. Acha que vai resolver tudo. O povo de Israel estava com a arca consagrada a Deus e achou que a arca de Deus os ajudaria. Não ajudou. Muitos deles foram mortos porque brincaram com a fé, brincaram com Deus. Meu amigo e minha amiga, não brinca com a fé. Não brinca com Deus, nem com a sua palavra. Vou parar por aqui hoje, que a mensagem já está bem longa. Na próxima mensagem, nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós sabemos que o Senhor é justo e que a Tua palavra não volta atrás. Nós sabemos que tudo que o Senhor nos disse que aconteceria, acontece, tem acontecido. Mas muitas vezes, Senhor, nós somos cegos e queremos seguir pelo nosso caminho, porque na nossa cabeça o nosso caminho é mais fácil, é mais rápido, quando na verdade os nossos caminhos não são nada seguros. Mas aqui estamos reunidos pela fé para pedir ao Senhor misericórdia. Se o Senhor tiver misericórdia de nós, se o Senhor colocar em nossa mente, no nosso coração, o entendimento da Tua palavra, e nós a aceitarmos, eu tenho absoluta certeza que nem a miséria, que nem a doença, que nem o perigo da morte nos alcançará, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é conosco e a Tua palavra faz parte de nós. Por isso, humildemente, estamos nesse momento, em oração, na mesma fé, no mesmo propósito, para pedir a Deus que o Senhor estenda sobre nós Tuas mãos santas e poderosas para nos fortalecer, para nos guiar,
para nos abençoar, que o Senhor estenda sobre nós tuas mãos santas e poderosas para remover toda maldição, toda perturbação, todo espírito de rebeldia. Senhor, nos ajuda a ser fiel, nos ajuda a andar nos teus caminhos e viver de acordo com o que diz a tua palavra. Livra-nos da maldade do coração dos homens, livra-nos da maldade do nosso coração, livra-nos das armadilhas religiosas, livra-nos de toda a astúcia de Satanás quando se levanta para nos enganar. Porque hoje, meu Deus, no mundo espiritual, o engano, a mentira é a arma mais poderosa das trevas usada contra o teu povo. Porque o engano faz as pessoas acreditarem que podem te seguir de qualquer maneira, que podem ser abençoadas de qualquer maneira, quando na verdade o rebelde se afasta de Deus. Lembra-te de nós, Senhor, para guardar e proteger nossas vidas e o nosso lar, para curar e libertar a cada um de nós e os membros da nossa família que porventura sejam escravos da doença, dos vícios, dos entorpecentes. Lembra-te, meu Deus, de nos proteger e nos guardar em cada momento que sairmos ou voltarmos do nosso lar, a cada momento que tivermos que trabalhar, comprar, vender, a cada momento que nos deitarmos, que a tua presença nos proteja e nos guarde, que a tua luz esteja sobre nós, que a tua presença nos dê paz em tudo aquilo que fizermos, para que o nome de Deus seja glorificado para sempre. Aleluia! Você que crer, diga: eu recebo as bênçãos declaradas nesta oração, no nome santo e eterno de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.